Ó, nosso trabalho, a gente desenvolveu um projeto que mostra um sistema de estoque que responde consultas de um cliente referente à quantidade de insumos presente em um almoxarifado de ferramentas. Eh, no início, a gente começa o código do cliente com a importação da biblioteca, né? From Socket Import. Basicamente, ele permite a comunicação entre cliente e servidor. Na configuração do cliente, nós temos server name, server port. Basicamente, eles definem o endereço do servidor 127.0.0.1, significa que o servidor está no mesmo computador. E 12.000 é referente à porta que vai ser utilizada. Aí é feita uma criação socket do cliente que conecta ao servidor. A nossa lista de itens disponíveis é como se fosse um menu de peças que o usuário pode escolher o que ele vai desejar ali no momento, né, entre parafusos e rolamentos. Cada item ele pode sofrer uma variação. Por exemplo, os parafusos, eles têm tamanhos diferentes e no caso dos rolamentos, eles têm larguras diferentes. O usuário, ele escolhe a peça, o programa mostra o menu com os itens, o usuário digita o número de item que ele deseja. Se escolher um parafuso, mostra os comprimentos disponíveis. Se escolher um rolamento, mostra as larguras disponíveis. Depois da peça, o usuário ele escolhe a variação. Por exemplo, parafuso M12 de 100 milímetros. Envio da escolha para o servidor. Aí a gente tem a escolha, né, que o cliente ele fez, por exemplo, 1, 2. Esse número 1, ele está se referindo ao item, e o número 2, ele está se referindo ao tipo de item. Na próxima etapa, o cliente recebe a resposta do servidor, que aí o Marco vai falar agora sobre essa parte do servidor de uma forma mais aprofundada. Após receber a resposta do servidor, ele traz informações como quantidade disponível do item escolhido, o total desse item no estoque, o status, né, se ele está ok ou em falta, e o total geral do estoque. E na parte final do código do cliente, a gente tem a exibição do resultado para o usuário. Aí a gente tem os prints, né? Por exemplo, quantidade disponível de, aí tem a descrição, né, da quantidade, total do item, aí tem o item total, o status do estoque desse item e o total geral de estoque. Ele mostra basicamente um resumo organizado aí da consulta feita. E, por fim, a gente tem o encerramento da conexão com o servidor. Código do servidor. O código do servidor ele vai ser responsável por processar todas as solicitações que o cliente pede. Que no caso do nosso trabalho, ele vai processar a quantidade do tipo solicitado, o total do item, independente do tipo, status do estoque, se ele está abaixo, ideal ou acima, e o total geral de peças. Depois dele pegar todas essas informações e processar, ele pega tudo isso e envia para o cliente. Então, pessoal, dando sequência ao código do servidor, só dando uma pincelada, a gente vem aqui e faz a importação do socket, onde ele vai ser responsável por criar uma conexão de entrada e saída entre os dois programas, cliente e servidor. Logo abaixo, a gente tem a configuração do servidor, onde ele vai receber os pedidos do cliente de um cliente por vez. É, Aí, passando para a próxima etapa, que seria a criação do nosso estoque, a gente cria um dicionário, onde ele vai simular nosso estoque,
onde a chave de cada ferramenta ele é baseado no item e no tipo de item. E ele vai me retornar a quantidade de itens, a quantidade que eu tenho daquele referente item. Exemplo, vocês podem ver aqui no código aqui que tem o 1,1, dois pontos, 20. O que que ele está falando? Que o parafuso M12 do tipo 50 milímetros, ele vai me retornar a quantidade de 20. Comunicação com o cliente. Essa parte do código, ele vai criar um loop infinito e aguardar uma conexão com o cliente. E após ele receber a mensagem do cliente, que vai ser uma string, onde eu vou até usar como exemplo aqui a tabelinha da última slide anterior, onde eu vou ter o item, ele vai receber do cliente o item e o tipo do item. Processamento das mensagens enviadas pelo cliente. Após a gente receber a mensagem do cliente, onde ele vai informar para a gente qual que é o item que ele quer, qual que é o tipo de item que ele quer, a gente vai iniciar a parte de processamento das mensagens, onde a gente vai, no primeiro, a gente vai pegar uma variável renomeada como quantidade, onde a gente vai pegar a solicitação do cliente, que ele vai passar para a gente o item, o tipo, e retornar para o cliente a quantidade disponível referente àquela escolha que ele fez. E caso contrário, caso ele não encontrar nada, ele vai retornar um zero. Ah, dando sequência, indo para o próximo processamento, vai ser o processamento do total de material referente ao item. E ele vai ignorar o tipo. Então, se eu tenho lá um parafuso M12, onde eu tenho duas opções, que são de 50 milímetros e o outro de 100, ele vai pegar a soma desses dois e vai retornar para o cliente. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar um loop, ele vai criar um for aqui, onde ele vai passar por todo o nosso estoque e vai criar uma condicional ali de verificação, que para cada opção ele verifica se o item corresponde ao item escolhido pelo cliente e depois ele faz a soma de todos daquele tipo de item. Então, se for um parafuso M12, ele vai somar o de 50 milímetros mais o de 100. Dando sequência, o processamento das mensagens enviadas pelo cliente. Aqui, nessa parte do código aqui, a gente vai fazer um check do estoque ideal, onde a gente vai fazer uma condicional, onde a gente vai pegar a variável do processamento anterior e vai comparar se ele está abaixo do estoque ideal, no estoque ideal ou acima do estoque ideal. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai pegar a variável do processamento anterior e vai jogar no if. Então, tá, se o total de itens for menor que 50, ele vai retornar para o cliente que ele está abaixo do ideal. Se for igual a 50, quer dizer que ele está no estoque ideal. E o caso contrário, não for atender nenhuma dessas condições, ele vai informar para o cliente que ele está acima do ideal. E por fim, a gente vai para o último processamento, onde a gente vai pegar o total de itens presentes no estoque, independente se é parafuso, rolamento ou o tipo dele. A gente vai pegar uma soma de todos os valores e retornar o quantitativo geral do estoque para o cliente. Resposta do servidor. Então, após a gente ter processado toda aquelas solicitações do cliente, a gente vem aqui e vamos preparar uma resposta para ele. Então, a gente vai aqui, cria uma variável chamada resposta, pega cada uma das variáveis dos processamentos anteriores, que no caso seria a quantidade, o total do item, o status e o total geral. A gente vai pegar todas essas informações, concatenar elas em um texto só, com um delimitador de vírgula. E logo em sequência a gente manda essa string de resposta para o cliente. E, em sequência, a gente também cria aqui também caso de ter algum erro no envio da mensagem para o cliente, a gente vai capturar esse erro
e vai também exibir esse erro aqui no código do servidor. E por fim, para finalizar, a gente vem aqui e encerra a conexão com o cliente. Então, só para a gente finalizar aqui a parte de apresentação por etapa do código, e ir para a parte de demonstração, a gente criou esse slide aqui só para dar uma pincelada no que foi feito no trabalho. Então, o cliente vai, envia a mensagem, o servidor vai receber essa mensagem e processar essa mensagem. Após ele ter processado essa mensagem, o servidor pega e responde para o cliente. Aí o cliente vai e recebe essa mensagem. Então, pessoal, indo para a parte do código, eu já fiz aqui a importação do código tanto do cliente quanto também do servidor. É, E agora vamos iniciar a compilação dele. Aqui, compilei aqui o código do servidor. Ele me fala aqui que o servidor TCP está iniciando. Isso quer dizer que está tudo ok, né? Ah, Agora eu vou dar aqui vou compilar aqui o código do cliente, para a gente começar a fazer os testes. Aí ele já me pede aqui no terminal. É, Para iniciar a conferência de estoque, escolha a peça desejada e me dá as opções. Parafuso M12, parafuso M10, M8 e os rolamentos de 200 milímetros ou de 150 milímetros. E me pede para digitar um número referente àquela peça desejada. Um ponto de observação. Caso eu digitar alguma coisa que não condiz, ele vem aqui e me pede para digitar o valor correto. Tá vendo aqui, ó? Opção inválida. Coloquei um J. Ele tá me pedindo um número. E se eu tentar colocar aqui um número que não tem entre essas opções, de 1 a 5, ele também me pede para mim digitar um número referente à peça desejada, que não existe esse número. Então, aqui, para título de teste, eu vou colocar aqui o parafuso M12. Então, digitei 1. Aí ele vem aqui e me pede para mim escolher o comprimento do parafuso, se é de 100, de 50 milímetros ou é de 100, que isso aqui é o tipo do item, né? Então, é o mesmo esquema da parte de cima, onde se eu digitar algo que não condiz com o que ele está pedindo, ele vai me, me pedir para digitar a opção correta. Aqui ele não prossegue. Então aqui eu vou colocar a opção 2 para a gente poder dar sequência. E aqui, ó, o servidor já retornou para a gente já aqui, ó, resultado da consulta. Quantidade disponível de parafuso M12 de 100 milímetros é igual a 30. O total de itens do parafuso M12, que é igual a 50. O status de estoque desse item, ele está no ideal. E o total geral de estoque, que é tudo que tem dentro do meu estoque, é 131. Só a título de conferência mesmo, eu vou aqui entrar no código do servidor e vamos ver aqui como que ficou. Eu falei que eu queria o parafuso M12 com, com o tipo de 100 milímetros, que é o item 1 do tipo 2. Ele veio aqui e me retornou 30. O total do item parafuso M12, que seria o 30 mais 50. Então, tá 30 mais 20, na verdade, que vai me retornar 50. O status do estoque, que ele vai ver se está abaixo, igual ou acima de 50. Então, como ele está igual a 50, então ele está falando que o status do meu, do meu estoque está ideal. E o total geral no meu estoque, onde eu vou pegar 20 mais 30 mais 17 mais 20 mais 10 mais 13 mais 9 mais 7 mais 13 mais 2 e vai me retornar um número que é 131. É, é isso.